estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Fico feliz que você esteja conosco. Eu estive ensinando nos últimos dias e eu vou concluir hoje. Estou falando do tema santidade, sabe? E se você começou comigo no primeiro dia e você ainda está aqui, eu estou muito, muito orgulhosa de você. Santidade não é perfeição, mas é prosseguir em direção à marca da perfeição. Enquanto nós estivermos nesses corpos carnais, nunca vamos manifestar 100% de perfeição, mas Deus, Ele quer nos encontrar, prosseguindo quando Jesus vier para nos buscar. Agora, nós já falamos de muitas coisas que a Bíblia diz sobre santidade, mas uma escritura em particular que pode fazer-se contorcer em seu assento é Hebreus 12:14, que nos diz: esforçai-vos para viver em paz e buscar aquela santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Uau! Buscar, perseguir, ir atrás com todas as suas forças. Então, não precisamos ter chegado lá ainda, mas estarmos prosseguindo em direção à marca. O apóstolo Paulo disse que, em Filipenses 3, ele disse: meu propósito determinado é conhecê-lo e o poder de sua ressurreição, que me tira do meio dos mortos enquanto ainda estou neste corpo. E ele disse: eu estou prosseguindo em direção à marca do alto chamado de Deus em Cristo. Eu estou prosseguindo em direção à marca da perfeição. Eu ainda não alcancei, mas deixando o que ficou para trás, eu prossigo. Veja a palavra prosseguir. É preciso esforço, não podemos simplesmente fazer o que queremos, simplesmente seguir a multidão. Você tem que conhecer a palavra de Deus se você quer discernir o que é certo do que é errado, tem que conhecer a palavra de Deus. Como eu disse ontem, você não pode deixar Hollywood educá-lo, não pode deixar o governo educá-lo, você tem que ir para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Como eu disse ontem no encerramento, a verdade se define da maneira como as coisas realmente são, não da maneira como você pensa ou gostaria que fossem. Somente andando na verdade podemos viver vidas santas. Temos que saber o que a palavra de Deus diz e andarmos nela. E 2 Coríntios diz que a palavra de Deus é como um espelho, que quando olhamos para a palavra, vemos a Cristo. Sabe, quando eu me olho neste espelho, posso ter uma sujeira no rosto ou estar com o batom manchando até aqui e, se não estiver me olhando no espelho, não saberei e ficarei o dia todo desse jeito, sabe? Bem, é o mesmo com o pecado, podemos simplesmente sair por aí vivendo em pecado por anos e anos e talvez nem saber, mas quando olhamos para a palavra de Deus, ela diz que isso está errado. Então, de repente, você diz: oh, uau, meu rosto está todo sujo, está todo manchado de batom. Então, eu amo que a palavra de Deus seja como um espelho. E quando olhamos para ela, vimos a imagem de Cristo, mas nós vemos também o que somos comparados a isso. E devemos sempre estar esforçando para chegar a essa imagem. A Bíblia diz que somos predestinados por Deus para sermos transformados. Significa sermos feitos à imagem de Cristo. Devemos nos comportar como Ele e deixar o Espírito Santo trabalhar conosco para desenvolver seu caráter em nossas vidas. Ser cristão é muito mais do que ir à igreja uma vez por semana e pensar que é tudo que precisamos. Somente caminhando na verdade podemos viver vidas santas. Devemos enfrentar o que o pecado realmente é, sendo sincero conosco sobre como estamos vivendo nossas vidas. E ser verdadeiro consigo nem sempre é fácil. Veja, a verdade é o tema central da Bíblia. Aqui estão 4 escrituras. Jesus veio cheio de graça e verdade, João 1,14. A verdade veio através de Jesus Cristo, João 1,17. O adoramos em espírito e em verdade, João 4,24. Se você permanecer na minha palavra, você conhecerá a verdade vai tornar você livre. João 8:31 e 32. Bem, é óbvio que a verdade não vai te libertar se não a seguir. Mas se você fizer o que ela diz,
ela vai libertar você. Ah, meu Deus, Deus me deu tanta autonomia e tanta liberdade. Então, eram tantos cativeiros, sabe? Eu vivia cheia de falta de perdão, e ódio, e amargura, e ressentimento. Eu tinha opiniões sobre as pessoas, e calúnia, e fofoca, e não era misericordiosa, era cheia de orgulho. E uma a uma, ao longo dos anos, Deus tratou comigo sobre essas coisas, quebrantou-me, me aproximou, me tornou cada vez mais e mais como Jesus. O verso, se você permanecer na minha palavra, conhecerá a verdade te libertará, foi o início da minha jornada séria com Deus. Eu sempre digo minha jornada séria com Deus porque fui à igreja há muito tempo antes de me tornar séria, sabe? Eu gostaria de te perguntar isso hoje. Você está falando sério sobre sua caminhada com Deus ou está apenas indo a um culto da igreja uma vez por semana, pensando que isso é tudo o que é preciso? Sabe, nós precisamos nos dedicar inteiramente a Deus, dedicar toda a nossa vida a Ele. E você pode pensar, se eu fizer isso, não vou me divertir? Isso não é verdade. O primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa. Viver uma vida santa não significa que você nunca pode ir numa festa, nunca pode dançar, nunca pode fazer nada divertido. Você não se divertiu de verdade ainda se não puder deitar à noite sem consciência culpada. Você não se diverte realmente até aprender a se divertir da forma certa. E não me diga que ficar bêbado na sexta-noite e ter uma ressaca o dia todo no sábado e se sentir mal é divertido. Pode ser o único tipo de diversão que você já tenha provado, mas posso garantir que tem algo muito mais divertido, que é a paz. E quando você tem paz, tem alegria. E ambos vêm por estar correto com Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, diz Romanos 14:17, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É doloroso encarar a verdade no início. Eu prefiro encarar a verdade sobre outra pessoa do que sobre mim. Oh, sim, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não deve fazer assim, deve fazer desse jeito. Mas quer saber? Deus não nos chamou para julgar e criticar todo mundo e decidir o que eles devem ou não fazer. Ele quer que apliquemos a palavra à nossa própria vida. Eu sempre conto do dia em que eu estava orando para que Dave mudasse e Deus me disse, o Dave não é o problema. E eu pensei, então quem é? Somos só eu e ele aqui? Eu vivia no engano, nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. E Satanás é o grande enganador. Isso significa que ele nos diz mentiras, mas se acreditarmos nessas mentiras, elas se tornam a nossa verdade. Mesmo não sendo realmente verdade, se tornam a nossa realidade. É por isso que nós temos que ter esse espelho da palavra de Deus. E nós temos que comparar, temos que olhar no espelho e dizer, esta aqui é a verdade. Isso não se alinha com aquilo que eu estou fazendo. Então, portanto, eu não posso mudar a palavra, eu preciso pedir a Deus para mudar-me. Em vez de pedir a Deus que mude todo mundo, mude suas circunstâncias, que tal levantar suas mãozinhas santas e dizer, Deus, por favor, muda-me. Eu quero ser como Jesus. Uau! Isso me dá algo para fazer pelo resto da minha vida. Trabalhar com o Espírito Santo para ser cada vez mais semelhante a Cristo. O crescimento espiritual não é possível sem a verdade. Efésios 4:15, ao contrário, que nossa vida expresse amorosamente a verdade em todas as coisas. Falando, tratando e vivendo verdadeiramente, envolvidos no amor e que nós cresçamos. Uau! Crescimento espiritual. Que cresçamos em todos os sentidos e em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, o Messias. Ele diz, cresça e se torne como Jesus, mas isso só acontecerá quando você encarar a verdade. Quando conhecer a verdade, como você lida com a verdade, como fala a verdade, como ama a verdade. Eu amo a verdade. Mateus 5:48. Portanto, você deve ser perfeito. Uau! Esta escritura costumava me assustar, até que comecei a estudar a partir da Bíblia Amplificada
E a clássica amplificada diz, entre parênteses, que isso significa crescer em completa maturidade e santidade na mente e no caráter. Bem sabe, eu posso lidar ou relaxar com o crescimento? Então é isso que é a perfeição, é ter essa atitude de crescer em plenitude à imagem de Cristo. Mesmo que eu ainda esteja crescendo quando Jesus vier me buscar, e isso é tudo o que Ele quer, se eu me importo o suficiente com Ele para querer ser como Ele é. E quando eu descubro a verdade sobre alguma coisa, está disposta a fazer qualquer alteração na minha vida e não só esperar que todo mundo mude e seja como eu. Salmo 51:16 diz: Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no mais profundo do meu coração me fazes conhecer a sabedoria. E você verá daqui a pouco de onde vem essa escritura. Agora, eu quero falar com você sobre autocontemplação e autoexame. Isso não é para condenação, é só para ser honesto consigo sobre onde você está. Porque se você não pode ser honesto consigo sobre onde você está espiritualmente, e o que pode estar fazendo de errado, então você não pode chegar onde precisa estar e eu também não. Digamos que eu tenha falta de perdão no meu coração e eu leio a palavra e ela diz que se eu tenho falta de perdão no coração, Deus não pode responder às minhas orações. Bem, ela me dirá que preciso mudar e pedir a Deus: Deus, ajuda-me a tirar essa falta de perdão do meu coração. A Bíblia me diz que devorar pelos meus inimigos, então devorar por eles, você diz: não quero que eles sejam abençoados. Você pode dizer isso para Deus, mas não precisa se preocupar muito, porque Deus não vai abençoar alguém que está vivendo uma vida pecaminosa, mas pode abençoá-los com alguma verdade. Ele pode acordá-los e fazê-los ver como eles estão se comportando se você orar por eles. Mas digamos que eu fui convencida dessa falta de perdão em meu coração e em vez de me mudar, eu dou uma desculpa e digo: bem, eles não merecem o meu perdão, sabe? Bem, nós também não merecemos o perdão de Deus, mas Ele nos dá o perdão. Eu vou te dizer, quando você começa a lidar com Deus, você não consegue brincar com o pecado, não vai encontrar uma desculpa, não vai ser capaz de culpar outra pessoa. Autocontemplação, pense em si mesmo, talvez todas as noites. Quando for dormir, pense no seu dia. No que você pensou hoje, sobre o que você falou hoje, ou o que você fez hoje. Ou você está bravo com alguém, a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não vá para a cama com raiva. Com o que quer que você vá dormir, você acorda com isso. Não seja uma pessoa irada, cheia de falta de perdão. Deus nos convencerá do pecado, mas nos ajudará a mudar, graças a Deus. Eu não posso mudar a mim mesma, mas Deus vai me ajudar a mudar e te ajudará também. A Bíblia nos diz para examinarmos a nós mesmos. Diz até para pedir a Deus que nos examine. Davi orou, está registrado no Salmo 26:2. Examina-me, ó Senhor, e prova-me. Teste meu coração e a minha mente. Há quanto tempo você não pede a Deus que te examine? Isto me faz lembrar que eu não faço isso há um bom tempo, viu? Lamentações 3:40. Vamos testar e examinar os nossos caminhos e voltarmos ao Senhor. Uau! Nada mais simples do que isso. Vamos testar e examinar nossos caminhos e se descobrirmos que de alguma forma estamos fora de sincronia com Ele, voltemos a Ele. Ainda bem que podemos voltar, Ele é um Deus perdoador. Se você diz: Deus, eu estou errado, me desculpe, me perdoe, Ele nos perdoa e leva o nosso pecado para tão longe quanto o leste está do oeste. Cara, essa é a boa notícia do Evangelho. Não importa o que tenhamos feito, podemos ser perdoados, mas você tem que admitir, tem que confessar, estar disposto a se afastar disso. Eu vou repetir, não importa o que tenha feito, você pode ser perdoado, mas tem que admitir, tem que confessar e estar disposto a se afastar disso e viver uma vida correta. 2 Coríntios 13, verso 5.
Examinem, testem, avaliem a si mesmos para que possam ver se estão apegados à fé, demonstrando os devidos frutos dela. Bem, eu vou à igreja, mas como eu ajo o resto da semana? Eu sou maldosa com as pessoas, sou implacável, sou impiedosa e fofoqueira, eu reclamo a semana toda porque eu não gosto de nada no meu trabalho, ou eu sou grata por ter um emprego. Deus quer que sejamos gratos. A Bíblia diz que Ele ouvirá suas orações, mas temos que orar com ação de graças. Você tem que orar do ponto de vista de uma vida agradecida. Uma vida de gratidão. Há um mês atrás, eu não conseguia ir ao banheiro porque estava numa cadeira de rodas, com uma perna quebrada e os nervos danificados na outra perna. Então, nesta manhã, quando andei até o banheiro, eu agradeci a Deus por ter ido até lá. Uau! Eu me lembro de ter passado por algo onde tudo que eu comia tinha gosto de lixo. Eu tinha algo chamado ardência na língua e minha boca parecia que estava pegando fogo. E eu me lembro, que meu café ficava com gosto tão ruim e eu amo meu café da manhã. Me lembro de pensar naquela época, se eu pudesse simplesmente levantar de manhã e tomar o meu café, Deus, eu seria tão feliz, eu nunca mais iria querer outra coisa. Bem, então, nesta manhã eu agradeci a Deus por poder desfrutar do meu café da manhã. Não se esqueça de ser grato pelas coisas que Deus faz por você. Isso vai mantê-lo longe das reclamações. É muito fácil termos uma atitude de, sabe, mas sermos gratos afastará essa atitude ruim. Examine a si mesmo e veja se você está mostrando os frutos adequados de ser um cristão. Gálatas 6:4. Isso está muitas vezes na Bíblia para que possamos ignorá-lo. Mas cada um examine-se cuidadosamente, examine e teste sua própria conduta e seu próprio trabalho. Assim, então, ele pode ter a satisfação pessoal e a alegria de fazer algo louvável por si próprio, sem recorrer a uma comparação arrogante com seu próximo. Não sei vocês, mas eu perdi muitos anos, sempre me comparando com outras pessoas. Mas Deus diz, veja, se você examinar a sua própria vida e fizer o melhor que puder, você não precisa se comparar com ninguém, você não precisa sempre tentar ser melhor do que outra pessoa, só precisamos ser como Jesus. Não importa com quem é melhor do que eu, seja lá no que for que sejam melhores, ou se eles têm mais do que eu, ou podem fazer mais do que eu, a única coisa que eu preciso me preocupar é, eu estou certa com Deus? Eu tenho paz no coração? A Bíblia nos diz em toda ela que Satanás realmente trabalha muito duro para tentar nos atrair para o pecado. Agora, vamos falar de Davi, de Betsebe e de Urias por alguns minutos. Aqui está um homem que amava a Deus. Davi, o salmista, o pastorzinho que foi ungido para ser rei, ele era segundo o coração de Deus. E em 1 Reis 15:5 diz algo muito interessante, porque Davi fez o que era certo aos olhos do Senhor. E ele não se desviou de nada do que foi lhe ordenado todos os dias da sua vida, exceto na questão de Urias o Hitita. Então, parece que Davi fez tudo certo, exceto que ele cometeu adultério com Betseba e mandou matar o marido dela. Isso é muito sério. Para alguém que parece estar fazendo tudo certinho. E não somente isso, depois que ele fez essa coisa terrível, ele ignorou o seu pecado por um ano inteiro antes de se arrepender. E você vai encontrar vários salmos onde ele diz, antes de eu me arrepender, eu estava infeliz, tudo em mim era tão miserável. E depois no Salmo 51 ele faz sua oração de arrependimento, e é tão lindo. Mas em 2 Samuel 11, do 1 ao 10, eu não vou ler tudo isso agora, mas isso é tão incrível para mim. E na primavera, quando os reis saíam para a batalha, Davi enviou Joabe com os seus servos e todo Israel, e eles devastaram os amonitas, todo o país, e então sitiaram
a Roboão, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Bem, esse foi o primeiro erro de Davi. Ele não estava onde deveria estar. Ele era um rei e todos os reis iam para as batalhas. Davi não foi, ele ficou em casa. Então, quando estava no seu terraço fazendo uma caminhada, ele viu Betseba que estava tomando banho e isso não significa que ela estava no telhado, ao lado. Ele poderia estar olhando pelo pátio ou pela sua janela, mas ele a viu tomando banho e curiosamente, eu estudei um pouco isso e parece que ela tinha apenas entre 12 e 14 anos de idade. Claro, eles se casavam muito mais jovens naquela época do que nós agora, mas ela era muito jovem. E então ele a cobiçou e por isso a chamou para que fosse à sua casa. E ele fez sexo com ela. Bem, você pode dizer, por que ela não resistiu? Porque ele era o rei. Ela era muito jovem, tenho certeza de que ela achou que não tinha outra escolha. Bem, agora isso fica ainda mais interessante. Acontece que ela ficou grávida. E ela diz a Davi, eu estou grávida. Bem, ele trouxe o seu marido Urias de volta do campo de batalha com o pretexto de dar a ele um descanso, esperando que ele voltasse para casa, dormisse com sua esposa. Então, ele pensaria que a criança era dele. Então, ele diz aqui, vá para casa, divirta-se e descanse. Fique com sua esposa. E, em essência, foi o que ele disse. E Urias não fez isso. Ele não voltou para casa, mas Urias dormiu à porta da casa do rei com todos os seus servos e não desceu à sua casa. E quando disseram a Davi, Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias, não viestes de uma viagem? Por que não desceu à sua casa? Agora, para piorar a situação, Urias era um dos homens valentes de Davi. Havia 37 homens que eram chamados de seus valentes. E ele era um dos seus companheiros mais íntimos. E Davi poderia ter qualquer mulher que ele quisesse como esposa, mas ele roubou a de Urias. Urias não ia ter com sua esposa porque todos os outros soldados estavam no campo de batalha lutando. E ele não se sentia bem, ele era um homem íntegro. Ele achava que não deveria ir e se divertir com sua esposa, ter uma boa noite de sono, uma boa refeição, enquanto todos os outros estavam sofrendo. Então Davi enviou Urias de volta para a batalha, mas então ele deu ordens para que ele fosse colocado na linha de frente para morrer. Uau! E depois de um tempo ele trouxe Betseba para sua casa e a tomou como sua esposa. E no Salmo 51, depois de Natã, o profeta, tratar com ele, através de uma parábola que ele contou a Davi, não posso ler agora, mas isso levou a um lugar de arrependimento. E você pode ver o quebrantamento em Davi se você tiver tempo para ler todo o Salmo 51. Eu não tenho tempo para isso agora, mas ele disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor inabalável, segundo a multidão das tuas misericórdias e bondade, apague as minhas transgressões. Lava-me completamente e repetidamente da minha iniquidade, culpa, e purifica-me totalmente do meu pecado. Porque eu tenho consciência das minhas transgressões e as reconheço, e o meu pecado está sempre diante de mim. Você não odeia quando seu pecado está sempre na sua cara? Contra ti somente eu pequei. Eu acho que ele pecou contra Betseba e Urias também. Eu fiz o que é mal aos teus olhos, então sei que és justo em tua sentença e irrepreensível em teu julgamento. E assim ele vai se derramando, e então ele chega a um lugar onde ele diz, eis que te comprases na verdade no interior do homem. Aqui então Davi chega a esse lugar onde ele enfrenta a verdade. Eu estou em pecado. O que fiz foi errado. Eu tomei a mulher de outro homem, eu mandei matá-lo. Agora estou morando com ela e quer saber? Deus perdoou Davi, mas sabia que desse dia em diante ele nunca mais ficou sem guerra?
Ele sempre tinha uma guerra. E a criança da qual ela estava grávida morreu. Isso parte o coração de Davi. Ele tinha 6 ou 7 esposas, mas Betseba era a sua esposa favorita. E sabe, eu não entendo esse tanto de esposas que eles tinham, porque essa não era a vontade de Deus, mas parece que muita gente no Antigo Testamento operava na vontade permissiva dele. Nós não devemos enganar a nós mesmos, mas encarar a verdade. Ó Deus, me mostre a verdade. Mostre àqueles que estão nos vendo a verdade. Se pecamos contra ti, Deus, mostre isso a nós e ajuda-nos a não sermos enganados. Šapat vjetra, simfonija nečuvena, razbare uzorke u lišću kao tajne ptice. Milion sitnih života, tapiserija zelena, raspičući se na suncu, živopisna čudesna scena. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Šuštanje lišća nježan, umirujući zvuk, žuborenje potoka gdje se može naći mir. Zvijezdana noć se razvija, baš u nas to beskrajno nebo, gdje snovi lete i lete pod budnim okom dalekih teberavi svjetala. Svemira tako ogromno, odražavajući se u jezerima, odraz kojeg ne možemo shvatiti. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Ciklus godišnjih doba, bezvremeni, beskrajni ples, podsjetnik na naše mjesto u ovom eterijalnom transu. Od zimskog ledenog stiska do ljetnog bujnog cvata, nježna ruka prirode vodi nas kroz dan i kroz tugu. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama neispričanih. O djeci i divne, zauvijek u našim dušama. Zapadnom je tacu koji nas čini cjelovitima. Još jedno prazno obećanje, još jedan prekršen zavjet. Rekao si da ćeš biti drugačiji, ali sada si isti. Ignorirala sam sva upozorenja, samo sam te pustila unutra. Ali sa svakim prolaznim trenutkom sumnja počinje rasti. Umorna sam od isprika, laži i kriva.
napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Ti si vihor kaosa, oluja u preučavanju. Ostavljaš iza sebe uništenje, vidim to u tvojim očima. Mislila sam da smo jaki, ljubav koja može trajati, ali tvoja obećanja su bila prazna, sva su pregažena. Imamo nas samo isprika, laži i krivnje. Imamo nas samo tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti, i sada sam napokon slobodna. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti, i sada sam napokon slobodna. Spaljujem